Olá, alunos! Aqui quem fala é a estagiária Ana Caroline e a aula de matemática de hoje será sobre dinheiro. Acredito que vocês sabem o que é o dinheiro e para que ele serve, certo? O dinheiro, esse que está na tela, eles servem para comprarmos coisas. Mas vocês sabem a história do dinheiro no Brasil? Lá no período colonial, quando o Brasil era colônia de Portugal ainda, a moeda, que era o dinheiro, normalmente era as trocas. Como assim? Trocas de mercadorias por coisas que valiam mais, como o açúcar, o algodão e o fumo. Mas circulavam moedas. Essa circulação começou de fato em 1568. E essas moedas eram produzidas lá em Portugal porque vinham de Portugal. Mas elas foram oficializadas mesmo só em 1645. E essa moeda, ela passou a ser chamada aqui no Brasil de réis. E em 1694, teve a criação da Casa da Moeda no Brasil, e a primeira se localizava em Salvador. Até então, todo o dinheiro que circulava no Brasil vinha de fora. E agora, com a criação da Casa da Moeda, o dinheiro era produzido aqui mesmo no Brasil. Haviam moedas de prata de 20 a 644 réis, chamadas de patacas, e as de ouro bem mais valiosas. Essas moedas foram as que mais circularam por mais tempo na história do Brasil, 139 anos. E a mais valiosa era de 4.000 réis. Entre 1724 e 1727 foi o auge do ciclo do ouro, onde circulavam moedas de ouro que eram chamadas de dobrões, que também foi nessa época que foi criado, que eram criadas as moedas mais pesadas. Tinha a moeda de 20.000 réis. Para vocês terem noção, essa moeda ela pesava 53,78 gramas. Em comparação, a nossa moeda de R$1 pesa 7 gramas. Olha a diferença. Aí, só em 1810, com a criação do Banco do Brasil, começou a circulação dos bilhetes bancários, os precursores do papel moeda. E os bilhetes bancários, os precursores do papel moeda. Com a República de 1889, o sistema monetário continuou o mesmo. O padrão da época era os 1.000 réis, que eram múltiplos da antiga moeda. Um conto de réis, por exemplo, equivalia a 1 milhão de réis daqueles usados nos tempos do Império. Com a intenção de controlar a inflação, o Brasil, pela primeira vez, mudou a sua moeda brasileira, que foi para cruzeiros. Isso foi em 1942, durante o primeiro governo de Getúlio Vargas. Com a criação dos cruzeiros, foram introduzidos os centavos, tornando mais fácil a vida dos compradores e vendedores. E desde 1922 não se faziam mais moedas de ouro no Brasil, devido ao alto custo do metal. Então, as moedas eram feitas de bronze e alumínio. Um pouco mais de 2 décadas depois, com a ditadura militar, o dinheiro mudou de volta, foi para o Cruzeiro Novo, com essa intenção também de tentar controlar a inflação. Mas nisso não foram produzidos dinheiros novos, só foi pegado o cruzeiro e carimbado. E essas moedas que eram carimbadas, elas só duraram até esse cruzeiro novo fosse criado. E aí houve também um corte que eles tiraram 3 zeros. 1.000 cruzeiros equivaliam a um cruzado novo.
Aí, feito a transição, a nossa moeda voltou a se chamar cruzeiro em 1970. O valor do cruzeiro era exatamente o mesmo do cruzeiro novo. As primeiras cédulas emitidas foram de 1, 5, 10, 50 e 100. Anos mais tarde, à medida que a moeda foi perdendo valor, notas maiores começaram a ser emitidas até o fim do período de vigência do cruzeiro. Aí foram emitidas notas de 10 mil, 50 mil e até 100 mil. Aí, cruzado. Durante os primeiros meses de vigência da nova moeda, as notas do antigo cruzeiro foram carimbadas devido à inflação que vinha desde 1980 e foram cortados 3 zeros da moeda. As células surgiram com o mesmo modelo das anteriores. A nota de 100 mil cruzeiros, por exemplo, tornou-se a nota de 1.000 cruzados. E aí, o cruzado novo de 1989 a 1990. Esses anos 80 ficaram marcados economicamente como um período de enorme inflação. Isso pode ser visto nessa instabilidade monetária. Apenas 3 anos após a criação do cruzado, novamente, houve a necessidade de se criar um novo padrão monetário. Novamente foram cortados 3 zeros, ou seja, a unidade do cruzado novo equivalia a 1.000 cruzados. Mais uma vez, a troca foi rápida e foi preciso lançar mão dos velhos carimbos para marcar as velhas notas como os novos valores. Após algum tempo, foram emitidas novas células e moedas. E aí, o cruzeiro, pela terceira vez na história, o padrão monetário brasileiro voltou a se chamar cruzeiro, quando a moeda passou a ser em março de 1990, já sob o governo Collor. Um cruzeiro equivalia a um cruzado novo. No início, enquanto o novo dinheiro não ficava pronto, células de cruzados novos foram adaptados para a nova designação com o uso de carimbo. Nessa época, havia a hiperinflação. A cada dia que passava, o dia valia menos e eram produzidos dinheiros com valores maiores. Chegou até ser produzido uma nota de 500 mil cruzeiros. E, aliás, essa foi a maior nota já produzida aqui no Brasil, na história do Brasil. O Cruzeiro Real. Ele passou a vigorar no governo Itamar Franco e durou pouquíssimo tempo. Com o Cruzeiro Real, foram cortados 3 zeros da moeda. Assim, a nota de 500 mil cruzeiros passou a valer 500 cruzeiros reais. Novamente, foi utilizado o carimbo no período da transição. E aí, por último, o real, que é o que a gente utiliza até hoje. Então, nós encontramos as notas de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100 e agora a nova nota de R$200. E aí temos as moedas, né, de R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Agora que já sabemos a história do dinheiro, vimos o tanto que mudou a moeda brasileira por conta das inflações, vamos fazer alguns exercícios envolvendo dinheiro. Eu falarei para vocês algumas questõezinhas de matemática e eu quero que vocês respondam no caderno de vocês, tudo bem? Essa atividade é qual é o troco? Vamos ler ali. Paulo comprou uma bola. Ele deu uma nota de R$10. Quanto ele recebeu de troco? A bola ali custa R$4,80. Então, se ele deu R$10 e a bola custa R$4,80, quantos que ele recebeu de troco? R$5,20, não é?
Agora, faça a mesma coisa que fizemos em cima e vamos completar o quadro abaixo. Ali no quadro tem 3 colunas. A primeira diz você comprou, é o valor do produto que você comprou. E na segunda coluna mostra o dinheiro que você deu. E na terceira coluna, que está em branco, é para vocês completarem o quanto que vocês receberão de troco. Tudo bem? E agora, para finalizar, eu quero que vocês resolvam um probleminha de matemática. Eu lerei esse problema e vocês responderão no caderno. João recebeu R$25 de mesada. Ele chamou seu amigo para ir até a sorveteria que estava em promoção. Veja a promoção. Sorvete na casquinha com 2 bolas, R$10. Quantas bolas de sorvete João pode comprar com o valor que está em mãos? Resolvam. E é isso, pessoal. Tchau!